Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 28 e inaugura o discurso escatológico de Jesus. E é o início do último dos 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. E nos apresenta Jesus saindo do templo, quando ele ouve, então, a observação dos discípulos a respeito das construções, e a resposta de Jesus fará referência a algo muito conhecido pela comunidade de Mateus, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, assim como a própria cidade pelas legiões romanas. Este acontecimento ganha contornos apocalípticos à medida que realiza a profecia de Daniel no capítulo 12, versículo 6, ao tratar das esplêndidas construções que serão então arrasadas, conforme falamos, pelas tropas romanas. E a resposta de Jesus, não ficará pedra sobre pedra, também nos relembra a profecia de Miqueias, capítulo 3, versículo 12, e mesmo o livro das Lamentações, capítulo 4, versículo 1. As palavras serão lembradas por seus perseguidores também durante o seu julgamento, nos capítulos 26, 61 e 27, 40, quando eles questionarão Jesus a respeito disso. Saindo daí, então, eles vão para o Monte das Oliveiras, que é um sinal também bastante teológico, além de, obviamente, geográfico, porque fica de frente à cidade santa, cidade de Jerusalém. Mas no Monte das Oliveiras, ele servirá também como o lugar das manifestações do Senhor, conforme já profetizava Ezequiel 8:4, 9:3, também no capítulo 10, capítulo 11 e no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Então vai expressar a expectativa tanto por parte dos judeus, como dos judeus cristãos, quanto à realização do reino de Deus, que na pergunta dos discípulos coincidiria então com o fim dos tempos, o fim do mundo, como eles diziam, não é isso? E Jesus então passa a relatar para eles alguns sinais relativos aos sofrimentos, mas que na verdade não significa exatamente o fim. Quanto a esses sinais relativos às calamidades, Jesus então mais uma vez refere-se aí à condição do que vai acontecer a partir do momento em que, de fato, todos esses acontecimentos se abaterem sobre Jerusalém e o templo. Inclusive, posteriormente, a presença de falsos messias, como muito bem vai nos lembrar o rabino Gamaliel em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, versículo 36 e 37, atestando a ocorrência deste fato. Então, juntamente com todos os demais eventos indicados por Jesus, tem como norte tudo isso preparar a igreja para os vários desafios que sucederão à sua peregrinação aqui na terra, incluindo as perseguições que se abaterá também sobre ela, e com isso, o fundamento de sua vida, que é a caridade, e a muitos também sofrerão, como perder até mesmo um pouco desta pedra de toque fundamental de toda a comunidade cristã, como inclusive Jesus mesmo vai falar para a comunidade de Esmirna no capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse. Mas isso é uma condição não só para aquela igreja, mas para todas as igrejas, para toda a igreja, durante todo o tempo até o fim dos tempos. Mas uma condição é fundamental, nada disso será o fim, por quê? Porque o evangelho terá que ser pregado por todo mundo. Enquanto isso não acontecer, ainda não se terá o fim. Poderíamos falar em fim de certos tempos, mas não fim do mundo. A partir do versículo 15, então, Jesus passa a precisar a grande tribulação que se abaterá sobre Jerusalém
e sobre o templo, trazendo novamente a ideia da abominação e desolação que Daniel, no capítulo 9, versículo 27, já profetizara naquela época por conta da inclusão da estátua do deus grego Zeus olímpico no altar dos holocaustos por Antíoco Epífanes, o que acabou provocando a reação dos macabeus. Podemos ver isso na primeira carta aos Macabeus, capítulo 1, 54. Portanto, aquele acontecimento é uma prefigura do que vai acontecer agora a partir da invasão romana e da tomada da cidade e da destruição do templo e da própria cidade pelo general Tito. Isso tudo vai resultar na guerra judaica, que inclusive terá como acontecimento o assassinato de inocentes e inclusive de sacerdotes dentro do templo de Jerusalém no ano 68, até que então em 70 ele é totalmente destruído. Consequentemente, por conta de todos esses acontecimentos, a fuga é algo até que natural, mas também já referindo-se ao que dizia o profeta Ezequiel no capítulo 7, versículo 15 e 16, e de fato isso acontecerá. E, evidentemente, para os judeus cristãos, mesmo os cristãos que tinham ainda a prescrição do sábado, para eles vai ser muito mais ainda difícil, porque a lei no livro do Deuteronômio 35:5 previa que no sábado eles não poderiam andar mais que 1 quilômetro. Portanto, se tivesse que se apegar à lei e se essa perseguição fosse no sábado, consequentemente, a situação seria ainda muito pior. Mas, enfim, com tudo isso, o Senhor ainda deixa claro que não será o fim da igreja e nem do seu povo, porque restará um resto de Israel, que ficará e aguardará a vinda do Senhor, que virá como um relâmpago para salvar o seu povo, conforme também já profetizara Ezequiel, capítulo 29, 6. E por conta desses eleitos, o Senhor também salvará o seu povo. Daí que a destruição não será total, por conta dos eleitos de Deus.